se eu te dissesse que aquela coceira que você vem ignorando há semanas em uma área específica do seu corpo pode ser a forma silenciosa como o câncer está tentando te alertar? Aquela sensação incômoda que você atribui ao ar seco, à roupa ou simplesmente à idade pode, na verdade, ser o seu corpo gritando que algo sério está acontecendo sobre a sua pele. Algo que precisa de atenção médica imediata, antes que seja tarde demais. Eu sei que muitos homens, principalmente depois dos 50 anos, tendem a minimizar esses pequenos desconfortos. É coisa da idade, é só uma alergia, vocês pensam. Fique tranquilo, você não está sozinho nessa. Essa é uma atitude cultural, mas é perigosa. Olá, sou a doutora Ana Bolsonaro, especialista em saúde masculina e prevenção de doenças crônicas. Em meus anos de prática, aprendi que o câncer raramente chega se anunciando com dor intensa ou sintomas dramáticos. Não, o câncer é muito mais sutil, muito mais traiçoeiro. Ele começa sussurrando, por meio de sinais aparentemente inocentes que a maioria das pessoas ignora completamente. Até que um dia, esse sussurro se transforma em um rugido que já não pode ser silenciado. Hoje, vou revelar exatamente quais são aquelas 5 áreas do corpo onde a coceira persistente e com características atípicas pode indicar que células cancerosas estão começando a se multiplicar silenciosamente. Vou te mostrar a ciência por trás disso e, o mais importante, vou te dar o conhecimento para agir a tempo. A boa notícia é que existe um caminho e, ao prestar atenção, você assume o controle. Mas, antes de continuar com esta informação que pode salvar a sua vida, eu adoraria saber de onde você está me assistindo. Deixe seu país e cidade nos comentários, porque me emociona saber que esta missão de cuidar da sua saúde chega a tantos lugares do mundo. Para que você entenda a urgência de prestar atenção a uma coceira que não passa, precisamos falar sobre o mecanismo de defesa do seu corpo. A coceira, ou prurido, é uma manifestação de que algo está irritando as terminações nervosas da sua pele. Quando falamos de câncer, principalmente os do sistema sanguíneo e linfático, como linfomas e leucemias, ou aqueles que afetam órgãos próximos à pele, como o fígado no caso de câncer de pâncreas, o processo é um pouco diferente de uma simples alergia. A base do problema. As células tumorais, ao crescerem, liberam na corrente sanguínea uma série de substâncias químicas inflamatórias. A ciência as chama de citocinas e histamina. É uma espécie de lixo químico que o tumor produz. Essas substâncias viajam pelo corpo e irritam as fibras nervosas da pele, que são muito sensíveis. No caso do linfoma de Hodgkin, por exemplo, estudos mostram que a coceira, muitas vezes acompanhada de ardência, é o resultado direto dessa reação imunológica contra as células cancerosas. No caso do câncer de pâncreas, a coceira intensa e generalizada pode ser causada pelo acúmulo de sais biliares no sangue, uma condição chamada icterícia colestática, que acontece quando o tumor obstrui o ducto biliar, causando um amarelamento da pele e dos olhos, além da coceira que parece vir de dentro. Ou seja, a coceira relacionada ao câncer não é um problema de pele, é um sinal sistêmico, é o seu sistema imunológico acendendo uma luz vermelha. É por isso que ela é tão persistente, por isso que ela não melhora com cremes hidratantes comuns e por isso você não deve ignorá-la. Segundo os últimos estudos publicados, a coceira persistente foi um sintoma relatado em até 40% dos pacientes diagnosticados com linfomas, e muitas vezes foi o primeiro sinal que os levou ao diagnóstico. Agora que você entende o porquê a coceira pode ser um sinal de alerta, vamos ao que realmente importa. Quais são os 5 locais do corpo onde a coceira exige sua atenção imediata? 1. Coceira persistente nas panturrilhas e pernas, o aviso silencioso do linfoma. Se você está sentindo uma coceira profunda, ardente, que não tem erupção visível e piora à noite, especialmente nas panturrilhas, esse é um sinal que não pode ser descartado como pele seca. O que é? Esta coceira pode ser um sinal de linfoma de Hodgkin, ou outros linfomas, cânceres do sistema linfático, como mencionei.
As células cancerosas liberam substâncias inflamatórias que se acumulam nos membros inferiores e irritam os nervos, que são muito sensíveis. No caso do linfoma de Hodgkin, estudos mostram que a coceira, muitas vezes acompanhada de ardência, é o resultado direto dessa reação imunológica contra as células cancerosas. 2. Coceira generalizada com icterícia. O alerta urgente do fígado e pâncreas. Se a coceira for intensa, generalizada, sem nenhuma lesão na pele e, o mais importante, vier acompanhada de olhos e pele amarelados, icterícia, a urgência é máxima. O que é? Este é um sinal clássico de problemas que causam acúmulo de bilirrubina no sangue, como o câncer de pâncreas, que obstrui o ducto biliar, ou câncer de fígado. O acúmulo desses sais biliares irrita as terminações nervosas. A característica crucial: a coceira é geralmente profunda e pode ser tão intensa que interfere no sono. É o amarelamento que a torna inconfundível. Se você notar coceira e, ao se olhar no espelho, a parte branca dos seus olhos estiver amarelada, vá para a emergência. Não espere. No caso do câncer de pâncreas, uma das neoplasias mais traiçoeiras, qualquer sinal precoce, como essa coceira, antes que a icterícia seja grave, aumenta as chances de detecção em um estágio cirurgicamente tratável. 3. Coceira em pinta ou mancha que muda. O grito silencioso do câncer de pele. Este sinal é o mais óbvio, mas o mais negligenciado, especialmente pelos homens, que trabalham expostos ao sol ao longo da vida. O que é? Refere-se à coceira persistente em uma pinta nova ou já existente que começa a mudar de formato, cor, tamanho ou textura. Pode ser um sinal de melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele, ou carcinoma basocelular ou espinocelular. A característica crucial: use a regra do ABCDE para autoexame, mas adicione a letra E de evolução ou elevação e o sintoma de coceira ou sangramento. Se uma mancha que coça, sangra ou forma crosta e não cicatriza em mais de 4 semanas, é um sinal perigoso. Estudos mostram que uma lesão ambígua que coça tem mais probabilidade de ser cancerosa do que uma que não coça. Exemplo prático. Olhe para suas orelhas, nuca, braços e couro cabeludo. São áreas de alta exposição solar. Se notar uma casquinha que você tira e ela volta a sangrar e coçar, não é uma ferida simples. 4. Coceira no couro cabeludo, sem caspa, o formigamento da leucemia. Este é um sinal muito sutil, facilmente confundido com ressecamento, mas com uma origem completamente diferente. O que é? A coceira, nesse caso, é descrita como uma sensação de formigamento, ardência ou pequenas formigas caminhando, parestesia, sem a presença visível de caspa, descamação ou erupção. Pode ser o primeiro sinal de uma leucemia, ou mais raramente, de uma micose fungigoide, um tipo de linfoma cutâneo. A característica crucial é que a leucemia é um câncer do sangue. O couro cabeludo, com sua rica vascularização e densa rede nervosa, pode ser um dos primeiros locais a sinalizar que a composição do seu sangue está sendo alterada, mesmo que antes que outros sintomas, como fadiga ou febre, apareçam. A solução: se for esse tipo de coceira que parece vir de dentro e não melhora com o shampoo anti-caspa, a investigação deve ser sanguínea e não dermatológica. Um simples hemograma completo pode revelar alterações nas contagens de glóbulos brancos. 5.
coceira crônica na região anogenital, o tabu que custa vidas. Esta, infelizmente, é a sinalização mais ignorada, não por ser menos importante, mas por vergonha e constrangimento. O que é? Coceira persistente, crônica, mais de 3 a 4 semanas, que não alivia com medidas de higiene ou pomadas para hemorroidas. Pode ser um sintoma precoce de câncer de anal em homens ou de câncer de pênis em homens. No câncer anal, a coceira muitas vezes é o primeiro e único sintoma. É persistente e implacável. No câncer de pênis, que afeta principalmente homens com mais de 50 anos e mais higiene íntima, a coceira pode vir acompanhada de uma lesão, ferida que não cicatriza ou mudanças na cor e textura da pele. Mensagem de empoderamento. Lembre-se, eu sei que muitos homens sentem isso, mas a sua vida vale mais do que qualquer pudor momentâneo. Se você tem coceira crônica nessa região, precisa ser avaliado por um proctologista ou urologista. E se você está gostando dessas informações e sente que eu estou tirando um peso da sua mente, peço um favor. Curta este vídeo. Seu like me ajuda a levar este conhecimento que salva vidas para mais homens que precisam urgentemente desta orientação. Prestar atenção a esses 5 sinais de coceira é fundamental. É a sua primeira linha de defesa contra o câncer. Mas de nada adianta ficar obcecando por cada coceira que você sente se você não entende o quadro geral. Nenhuma dessas dicas funciona como mágica se você ignora o principal, os pilares universais da sua saúde. A prevenção não é sobre evitar a doença, mas sobre construir um corpo forte o suficiente para se defender dela. E para nós, homens acima de 50 anos, essa construção se baseia em 3 pilares que chamamos de a tríade da longevidade. O combustível certo, a alimentação anti-inflamatória. O lixo químico inflamatório liberado pelo câncer prospera em um corpo já inflamado. Seus hábitos diários, como o consumo excessivo de açúcar, farinha branca e gorduras ruins, transformam seu corpo em um terreno fértil para o crescimento de células anormais. O caminho é simples, embora não seja fácil. Aumente o consumo de vegetais folhosos escuros, frutas ricas em antioxidantes, como as frutas vermelhas e gorduras saudáveis, azeite de oliva extra virgem, nozes. Não se trata de dieta, mas de nutrir o seu sistema imunológico para que ele possa identificar e combater o câncer antes que ele se instale. O movimento que cura. Exercício regular. Uma das razões pelas quais a coceira relacionada ao câncer pode piorar à noite é a circulação mais lenta e o acúmulo de citocinas. O exercício é um dos maiores impulsionadores da circulação e do sistema linfático. Não precisa correr uma maratona, caminhar 30 minutos por dia, fazer exercícios de fortalecimento, como levantar o próprio peso ou subir escadas, é o suficiente para melhorar a oxigenação e a eliminação dessas substâncias inflamatórias. O banho de restauração. O poder do sono. Se você dorme mal, seu sistema imunológico entra em greve. É durante o sono profundo que o seu corpo faz uma limpeza celular, reparando o DNA danificado e produzindo células de defesa. Se você passa a noite se coçando, perdendo sono, você está enfraquecendo a sua defesa. Priorize 7 a 8 horas de sono de qualidade. Isso é um ato de prevenção tão importante quanto qualquer exame de sangue. Lembro-me do caso de um paciente, o seu Geraldo, que detectou um câncer de pele por causa de uma pinta que coçava. O tratamento foi rápido e bem-sucedido. Quando ele voltou para acompanhamento, eu disse: "Seu Geraldo, a cirurgia resolveu o tumor, mas o que vai resolver o seu futuro é você." Ele me ouviu. Parou de fumar, começou a caminhar e hoje, aos 75 anos, está mais saudável do que aos 50. Ele me disse que o câncer não foi o fim, mas o despertar para a vida que ele merecia ter. Amigos, o seu corpo está sempre tentando se comunicar com você. A coceira persistente nas panturrilhas, a coceira intensa acompanhada de olhos amarelados, a coceira em uma pinta que muda, o formigamento no couro cabeludo, ou o incômodo crônico na região íntima.
Todos esses são sinais de alerta que a medicina moderna aprendeu a reconhecer. Seja o guardião da sua própria saúde. Não minimize sintomas. Não confie apenas no "eu me sinto bem". O câncer detectado cedo é frequentemente curável. O câncer ignorado por meses ou anos torna-se muito mais complicado de tratar. A diferença entre esses dois cenários muitas vezes depende da sua disposição em ouvir o seu corpo e agir quando ele pede atenção. Você merece respostas, merece atendimento médico de qualidade e merece viver sem a angústia de sintomas inexplicáveis. Portanto, o meu conselho final é: não espere a dor chegar para buscar ajuda. Se você se identificou com algum dos 5 sinais de coceira que discutimos hoje, ou se tem uma coceira inexplicável que dura mais de 3 semanas, procure um médico para uma avaliação. Pode não ser nada, mas e se for? O risco de ignorar é muito maior do que o incômodo de procurar um consultório. Se este vídeo te trouxe informação valiosa, por favor, compartilhe com seus entes queridos. Informação médica de qualidade pode salvar vidas. Inscreva-se no meu canal agora mesmo para mais conteúdo médico que pode impactar positivamente a sua vida e ative o sininho para não perder nenhuma das minhas atualizações semanais. Lembre-se sempre, cada dia em que você cuida da sua saúde é um dia em que você investe no seu futuro, na sua família, nos seus sonhos e projetos. Não há investimento mais importante do que esse. Nos vemos muito em breve no próximo vídeo, onde continuaremos explorando juntos os segredos para manter uma saúde ótima em qualquer idade. Com todo o meu carinho e o meu compromisso inabalável com o seu bem-estar, Doutora Ana Bolsonaro.